Olá, e meu nome é Beatriz Souza. Tenho 84 anos e vou contar para vocês uma história que mudou a minha vida para sempre. Opa! Antes de começar, se você está curtindo essa história, por favor, já deixa seu like, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. Tá bom? Eu adoro saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Era julho de 1968. Lembro como se fosse hoje. O inverno estava batendo forte em São Paulo naquele ano. Um frio de renguear Cusco. Eu tinha 27 anos. 2 filhas pequenas, a Larissa de 6 anos e a Camila de apenas 4. E uma casinha que a gente tinha comprado com tanto sacrifício no Brás. Não era nenhuma mansão, claro, mas era o nosso lar, construído tijolo por tijolo, com o dinheirinho que eu e meu marido, o Ricardo, juntávamos com muito suor. O Ricardo era um homem charmoso, sabe, daqueles que todo mundo admirava, alto, sempre bem arrumado. E tinha um sorriso que, nossa, iluminava qualquer lugar. A gente se conheceu em 1960, numa quermesse da igreja. Foi amor à primeira vista, pelo menos para mim. Casamos só 6 meses depois, contra a vontade da minha família, que achava que eu estava indo com muita sede ao pote. Beatriz, minha filha, você mal conhece esse homem? Dizia minha mãe, mas o amor é cego, né? A gente fica surda para conselho. O Ricardo tinha um pequeno restaurante na rua José Paulino. Não era nada chique, mas dava para a gente se virar e ter uma vida confortável. Eu ajudava como podia. Me virava nos 30 entre o restaurante e o cuidado com as meninas. Acordava todo santo dia às 5 da manhã para preparar as massas frescas do almoço. Enquanto isso, o Ricardo cuidava das compras e de atender os clientes. Naquela época, eu também costurava para fora, para complementar a renda. Tinha aprendido com a minha avó, desde os 8 aninhos, e fazia uns consertos e ajustes para a vizinhança. Eu nunca imaginei que essa habilidade um dia seria a minha salvação. O restaurante ia bem. Tão bem que o Ricardo começou a sumir cada vez mais. Dizia que precisava encontrar fornecedores, ir a feiras, reuniões com gente querendo investir. E eu acreditava em cada palavra. Poxa, por quê? Não acreditaria. Ele era meu companheiro, pai das minhas filhas, o homem que prometeu me amar e respeitar até que a morte nos separasse. Foi numa terça-feira qualquer que meu mundo desabou. Ricardo tinha saído cedo, como sempre, falou que ia checar uma entrega de vinhos importados da Itália. As meninas estavam na escola e eu aproveitei para ir ao banco depositar o dinheiro das costuras da semana. Chegando lá, nossa, cadê a caderneta de poupança? Tinha esquecido em casa. Voltei correndo porque o banco ia fechar em 1 hora. Quando entrei em casa, ouvi um barulho estranho vindo do nosso quarto. Uma risada de mulher, seguida pela voz do Ricardo. Meu coração disparou de um jeito que eu nunca tinha sentido. Subi as escadas em silêncio, cada degrau parecendo pesar uma tonelada. A porta do quarto estava entreaberta. E o que eu vi por aquela fresta mudou minha vida para sempre. Ricardo estava na nossa cama, a mesma cama onde nossas filhas foram geradas com a Verônica, a professora de piano das nossas meninas. E nunca vou esquecer aquela cena. Os cabelos ruivos dela espalhados no meu travesseiro, as mãos do Ricardo no corpo daquela mulher que entrava na minha casa toda quinta-feira para ensinar Chopin e Mozart para as minhas filhas. Eu fiquei paralisada. Parecia que tinham jogado um balde de água gelada em mim.
Não fiz escândalo, não gritei, não chorei. Desci as escadas em silêncio. Do mesmo jeito que subi, saí de casa e fui para o banco. Como tinha planejado, só que, en vez de depositar, eu saquei o pouquinho que a gente tinha na conta conjunta, apenas 120 cruzeiros, uma merreca, perto do que eu ia precisar para recomeçar. Quando voltei para casa, o Ricardo já tinha saído e a professora também, como se nada tivesse acontecido. Durante o jantar, ele falava todo animado sobre os vinhos, de como o restaurante ia bombar, e eu só sorria e concordava. Mas por dentro, uma parte de mim morria e outra completamente nova começava a nascer. Nos dias seguintes, eu agi como se nada tivesse acontecido. Continuei acordando cedo, fazendo as massas, cuidando das meninas, mas comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Foi assim que eu descobri que o Ricardo não estava só me traindo com a Verônica. Ele estava desviando dinheiro do restaurante. Contabilidade nunca foi meu forte, sabe? Mas até eu percebi que tinha alguma coisa muito errada nos livros. As entradas não batiam com o movimento que eu via todo dia. As saídas eram muito maiores do que deveriam ser. Ricardo estava sangrando o nosso negócio. Centavo por centavo. E Manuat, com ele dormindo pesado, achei um extrato de banco no bolso do paletó dele. Ricardo tinha uma conta separada. Em outro banco, depositava umas boas quantias lá, regularmente. Em 6 meses, ele juntou mais de 3.000 cruzeiros. Dinheiro que deveria ser do nosso negócio, da nossa poupança, do futuro das nossas filhas. Nas semanas seguintes, continuei minha investigação caladinha. Descobri que o Ricardo tinha alugado um apartamento no centro da cidade, onde se encontrava com a Verônica. Pior ainda, ele estava planejando fugir com ela para o Rio de Janeiro e abrir um novo restaurante lá com o nosso dinheiro. Dinheiro que eu também ralei tanto para ganhar. O plano dele era simples e cruel. Me deixar com as dívidas, a hipoteca da casa e 2 crianças para criar, sem diploma, sem experiência fora do restaurante. Eu estaria completamente perdida. Ele contava com isso. Achava que eu não teria forças para ir atrás dele ou exigir meus direitos. Naquela noite, deitada ao lado do homem que planejava me destruir, eu tomei a decisão que mudaria o rumo da minha história. Eu não seria a vítima de jeito nenhum. Eu seria a protagonista da minha própria vida. Mas uma decisão é só o primeiro passo, né? O difícil é ter forças para seguir em frente quando tudo parece impossível. Minha avó sempre dizia: minha filha, quando a vida fecha uma porta, ela não abre uma janela, não. Ela espera você construir sua própria passagem. Na manhã seguinte, acordei cedo. Como sempre, preparei o cafezinho das meninas, arrumei elas para a escola e levei até lá com o mesmo sorriso no rosto. Ninguém podia desconfiar da tempestade que estava dentro de mim. Era essencial manter as aparências enquanto eu montava meu plano. Quando o Ricardo saiu para o restaurante, eu comecei a rir. Primeiro, fui até o quartinho da bagunça e abri o baú velho onde guardava os retalhos das minhas costuras. Lá no fundo, tinha uma caixa de charutos que foi do meu pai. Ali dentro, guardei os 120 cruzeiros que tinha tirado do banco Erapucô. Mas era um começo. Depois, sentei na minha máquina de costura, Singer, aquela que ganhei da minha avó quando casei. Era uma relíquia que o Ricardo sempre quis vender. Dizia que ocupava muito espaço. Olhei para aquela máquina e lembrei da minha avó, que economizou por anos para comprar
Esta máquina vai alimentar gerações. E Letizia, mal sabia ela o quanto estava certa. Naquele mesmo dia, fui na casa da dona Tida, minha vizinha, que trabalhava de camareira num hotel de luxo no centro. Fazia meses que ela me pedia para ajustar os uniformes dela. Mas eu nunca tinha tempo. Dona Cida, a senhora ainda precisa daqueles ajustes? Perguntei, com o coração na mão. Era a primeira vez que eu ia atrás de trabalho assim. Beatriz: claro que preciso, minha querida. E olha só, as outras moças do hotel estavam me perguntando se eu conhecia uma boa costureira. Os uniformes novos que chegaram são enormes. Foi assim que eu comecei. Naquela tarde, ajustei 3 uniformes. Enquanto o Ricardo achava que eu estava no mercado, na semana seguinte, já tinha 8 peças para ajustar. Em um mês, eu estava costurando para quase todas as funcionárias do grande hotel paulista. Eu precisava de uma desculpa para sair mais de casa. Inventei que estava ajudando minha prima, a tia Sônia, com os preparativos do casamento da filha dela. Ricardo nunca se interessou muito pela minha família, então nem perguntava. É a tia Sônia. Quando soube da minha situação meses depois, confirmou a história sem nem piscar. A solidariedade entre mulheres é uma coisa que homens como Ricardo nunca vão entender. O dinheirinho que eu ganhava era pouco, mas era só meu. Cada cruzeiro ia para dentro daquela caixa de charuto, que logo ficou pequena. Passei a guardar a grana num pote de farinha Vazio. Lá no fundo da despensa, o Ricardo odiava cozinhar. Nunca mexi ali, mas eu precisava de mais, muito mais, se quisesse começar uma vida nova com as minhas filhas. Foi então que apareceu a oportunidade, que mudaria tudo. Dona Helena, a esposa do dono do hotel, estava procurando alguém para fazer o vestido de formatura da filha. As costureiras chiques que ela conhecia estavam cobrando uma fortuna e ela queria economizar. Beatriz, você acha que consegue fazer um vestido de festa? Perguntou Dona Cida. Numa tarde de outubro, naquele momento, hurlei. Fazer a justa era uma coisa. Criar um vestido do zero era outra completamente diferente. Mas o desespero deixa a gente corajosa, né? Claro que consigo, respondi, com uma confiança que eu estava longe de sentir. Naquela noite, eu não dormi. Desenhei vários modelos até o sol raiar, me baseando nas revistas de moda que eu comprava escondido. Quando Dona Helena veio me ver, 3 dias depois, ela escolheu justo o modelo mais elaborado, um vestido de cetim azul marinho, com detalhes em renda francesa, o tecido séria por conta dela. Ufa, que alívio! Eu não tinha como investir naquilo. Quanto você cobra? Beatriz perguntou Dona Helena. Uma mulher muito elegante. Eu não fazia a menor ideia se eu cobrasse caro demais. Perdia o trabalho. Se cobrasse barato, ia trabalhar quase de graça. Lembrei que a costureira do centro tinha pedido 350 cruzeiros. 300 cruzeiros. Dona Helena, falei, segurando a respiração. Para minha surpresa, ela não pechinchou, só balançou a cabeça e me deu um envelope com metade do valor adiantado. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto na minha vida. Preciso do vestido em 3 semanas. A formatura é no dia 15 de novembro. Trabalhar naquele vestido e ainda dar conta de todo o resto foi o maior desafio da minha vida até ali. Eu acordava às 4 da manhã para costurar antes de todo mundo acordar. Depois, cumpria minha rotina normal no restaurante. E, à noite, quando todos dormiam, eu voltava para a máquina para disfarçar. Joguei um lençol por cima do manequim, que eu tinha improvisado com jornal e fita crepe. Se o Ricardo perguntasse
Eu diria que era um ajuste grande para uma cliente. A cada prova do vestido, Dona Helena ficava mais animada. Na prova final, uma semana antes da formatura, os olhos dela se encheram de lágrimas quando viu a filha com a minha criação, Beatriz. Isso é uma obra de arte. Ela sussurrou, segurando minhas mãos com força. No dia da entrega, Dona Helena não só me pagou 150 cruzeiros que faltavam, mas me deu uma gorjeta de 50 cruzeiros. Era o que eu ganhava em um mês inteiro com os ajustes. Você tem um dom, Beatriz. Todas as minhas amigas vão querer saber quem fez este vestido. E foi o que aconteceu. Em dezembro de 1968, eu já tinha encomenda para 6 vestidos de festa. Eu trabalhava escondida. Sempre que o Ricardo estava fora ou dormindo, minhas filhas sabiam que algo estava acontecendo. Mas acreditavam que eu estava ajudando outras mulheres como um favor, não como um trabalho. Em janeiro de 1969, meu pote de farinha já guardava quase 1.000 cruzeiros. Era muito dinheiro, mas ainda não era o bastante para recomeçar com 2 crianças. E o Ricardo continuava com seu plano de fuga. Percebi que ele estava vendendo os equipamentos do restaurante aos poucos, trocando por outros mais baratos, de péssima qualidade. O movimento do restaurante também começou a cair, porque a comida já não era mais a mesma. E Manuat, enquanto eu revirava os bolsos dele, enquanto ele tomava banho, encontrei um bilhete da Verônica, Meu amor. Já comprei as passagens para o Rio. Dia 15 de março, estaremos finalmente livres. Mal posso esperar para começarmos nossa vida juntos no nosso restaurante novo. 15 de março, eu tinha pouco mais de 2 meses para terminar meu plano. Precisava acelerar tudo. Foi nesse momento que tomei a decisão mais arriscada de todas. Procurei a Dona Helena e confessei que precisava de ajuda. Não contei da traição. Claro, disse que estava juntando dinheiro para abrir meu próprio ateliê, mas que precisava de um espacinho para trabalhar por enquanto. O quartinho dos fundos da minha casa está vazio desde que minha mãe faleceu, disse Dona Helena. Você pode usar como um ateliê provisório até conseguir seu lugar. Me trocar. Quero um desconto nos vestidos do meu aniversário de 50 anos. Foi assim que, em fevereiro de 1969, https www.google.com search Q, comecei a levar minha máquina de costura para a casa da Dona Helena. Todos os dias, pro Ricardo, eu dizia que estava ajudando a organizar uma festa grande. Lá, eu podia trabalhar sem parar por horas. Enquanto minhas filhas estavam na escola, à tarde, eu buscava as meninas, voltava para casa e retomava meu papel de esposa dedicada. As encomendas aumentavam a cada semana. O vestido de formatura da Fernanda, a filha da Dona Helena, tinha sido um sucesso absoluto. Agora, não eram só as funcionárias do hotel que me procuravam, mas também as hóspedes e as amigas da Dona Helena, mulheres da alta sociedade paulistana, que pagavam, sem nem piscar pelos meus serviços, 1º de março de 1969. Faltavam 2 semanas para o dia que o Ricardo planejava ir embora. Meu pote de farinha agora guardava 2.600 cruzeiros. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para os primeiros meses. Enquanto eu não firmava meu negócio, dava para segurar as pontas. O plano estava quase completo. Eu não ia ser abandonada. Eu seria a primeira a abandonar. Dizem que a melhor vingança é viver bem. Mas eu descobri algo melhor. Viver bem enquanto seu traidor observa seu sucesso de longe, sem poder encostar um dedo nele.
A segunda semana de março de 1969 foi a mais louca da minha vida. Enquanto o Ricardo finalizava os preparativos para a fuga dele, eu também finalizava os meus. A diferença é que ele não sabia de nada dos meus planos, enquanto eu conhecia cada detalhe dos dele. Dia 10 de março, uma segunda-feira chuvosa, acordei, cedo. Como sempre, preparei o café da manhã. Arrumei as meninas para a escola. Quando o Ricardo saiu para o restaurante, https www.google.com search Q. Comecei a executar o que eu vinha planejando há meses. Primeiro, fui ao banco e abri uma conta em meu nome. Depositei quase todo o dinheiro que eu tinha guardado. Deixei só o suficiente para a gente se virar nas próximas semanas. Depois, visitei 3 imóveis para alugar. O terceiro era perfeito. Uma lojinha com vitrine na Rua Augusta, não muito longe do hotel onde a dona Helena morava, tinha um espaço nos fundos que ia virar minha oficina de costura e um cômodo pequeno que eu podia transformar num quartinho para as meninas, para os dias que elas precisassem ficar comigo depois da escola. Preciso do contrato para hoje mesmo, disse ao proprietário, um senhor português de sobrancelhas grossas, e gostaria de manter o negócio em segredo por enquanto. É uma surpresa para minha família. Ele ficou meio desconfiado. Mas quando eu mostrei o dinheiro, do primeiro aluguel mais o depósito, as dúvidas dele sumiram na hora. Assinei o contrato como Beatriz Souza. Sem um sobrenome de casada, foi o primeiro documento oficial que eu assinei assim desde 1960. Senti um misto de medo e liberdade que eu nunca tinha experimentado. No dia seguinte, comecei a levar minhas coisas para o espaço novo. Primeiro a máquina de costura, depois os tecidos, linhas, agulhas, tudo aos pouquinhos, para não levantar suspeita. O Ricardo estava tão focado nos próprios planos que mal notava que eu estava sumindo por mais tempo. Dona Helena e algumas amigas me ajudaram. Compraram materiais que eu precisava para montar o ateliê, cadeiras, uma mesa de corte, um biombo para as provas de roupa e, o mais importante, um manequim profissional. Até então, eu tinha trabalhado com um manequim improvisado, feito de papel machê e fita crepe. Era como se um pintor que sempre usou os dedos para pintar, de repente, ganhasse seu primeiro pincel de qualidade. No dia 13 de março, tudo estava pronto. Meu pequeno ateliê tinha um charme modesto, mas era profissional. Na vitrine, coloquei o vestido azul que eu fiz para Fernanda, que, muito querida, me emprestou para a inauguração. Ao lado, um cartaz simples dizia: Ateliê Beatriz, alta costura. Era pretensioso. Oisai. Eu não tinha estudado em Paris nem nada, mas naquela altura do campeonato, eu já sabia que parte do sucesso vem da confiança que a gente demonstra o dia 14 de março, a véspera da fuga do Ricardo. Foi o dia mais difícil. Voltei para casa depois de deixar tudo pronto no ateliê e oggi, normalmente, preparei o jantar preferido dele. Carne assada com batatas. Deixei as meninas prontas para dormir e até passei o perfume que ele gostava. Eu queria que a última noite dele em casa fosse inesquecível, mas, por razões que ele jamais imaginaria, enquanto ele dormia, eu fiz a malas. Para mim e para as meninas, só o essencial: roupas, documentos e os brinquedos favoritos delas. Escrevi uma carta para ele. Deixei na mesa da cozinha. Não era uma carta de adeus, nem de raiva. Era só um aviso
dizendo que eu sabia de tudo e que eu não estaria mais lá quando ele voltasse do trabalho no dia seguinte. À noite foi alongée, não consegui pregar o olho. Ficava olhando para o rosto do Ricardo, tentando entender como alguém que eu amei tanto um dia podia me trair de forma tão fria, tão calculada. Eu não sentia mais raiva, apenas uma determinação gelada de seguir em frente. Na manhã do dia 15 de março, Ricardo saiu cedo, como sempre, me deu um beijo na testa antes de sair, como se fosse um dia normal. Volto para o almoço e ele disse, sabendo que era mentira. As malas dele já estavam escondidas no carro, que ele tinha estacionado a algumas quadras de distância assim que a porta se fechou. Eu acordei as meninas. Hoje vamos fazer uma coisa diferente. Expliquei, enquanto ajudava elas a se vestirem. A mamãe tem uma surpresa para vocês. Elas ficaram animadas com a ideia da surpresa, mas ficaram confusas quando comecei a colocar as roupinhas delas nas malas. A gente vai viajar? Mamãe perguntou a Camila, esfregando os olhinhos de sono. De certa forma, sim, respondi, tentando manter a voz firme. Vamos para uma casa nova, onde você e a Larissa vão ter um quarto só para brincar. Não foi fácil explicar para duas crianças de 5 e 7 anos que a gente estava indo embora de casa sem o pai. Eu decidi falar só o essencial, que o papai precisava viajar a trabalho por muito tempo e que a gente teria a nossa própria casinha. Enquanto isso, as explicações completas viriam depois, com o tempo, quando elas pudessem entender melhor. Às 9 da manhã, um táxi parou na frente de casa. Coloquei as malas no porta-malas, ajudei as meninas a entrarem e olhei uma última vez para a casa onde vivi por quase 10 anos. Não senti tristeza, só um alívio estranho. Para onde vamos? A senhora perguntou o taxista. Rua Augusta, número 728, respondi. O endereço do meu novo ateliê e do nosso apezinho nos fundos, que seria nosso lar temporário. Quando a gente chegou, as meninas ficaram encantadas com o ateliê. Para elas, parecia uma loja de princesas, com tecidos coloridos, rendas delicadas e aquele vestido azul lindo na vitrine. Você vai fazer vestidos assim? Mamãe perguntou a Larissa, com os dedinhos no vidro da vitrine. Sem et me amor. Esse vai ser o trabalho da mamãe agora. Os primeiros dias foram os mais difíceis. As meninas sentiam falta do pai, da caça, dos brinquedos que a gente teve que deixar. Eu trabalhava do amanhecer até tarde da noite. Aproveitava que elas dormiam no quartinho que eu improvisei nos fundos do ateliê. Uma semana depois da nossa mudança, recebi a visita da tia Sônia, minha prima. Ela trouxe notícias do Ricardo. Ele voltou para casa naquele mesmo dia. Beatriz, ela contou, ficou feito um louco quando viu que você e as meninas tinham sumido. Foi até na delegacia. Mas quando o delegado perguntou onde ele tinha passado o dia, ele se tocou que não podia falar a verdade sem se complicar. Agora está dizendo para todo mundo que você o abandonou e levou as filhas dele. Eu nem liguei para os boatos. O Ricardo logo ia descobrir que tinha problemas bem maiores. O restaurante estava afundado em dívidas que ele escondeu de mim. E agora, sem a professora de piano, que pelo visto também largou ele. Quando descobriu das dívidas, ele estava completamente sozinho. Enquanto isso, meu pequeno ateliê começava a ganhar vida. A primeira cliente oficial foi a dona Helena, que encomendou um vestido para o aniversário dela de 50 anos. Depois vieram as amigas dela, as hóspedes do hotel, as funcionárias que antes só me pediam ajustezinhos. Em abril de 1969, um mês depois de abrir,
Eu já tinha encomendas para os próximos 2 meses. O ponto da virada veio em junho, quando a filha do governador entrou no meu ateliê por acaso. Ela viu o vestido azul na vitrine e ficou encantada. Queria um parecido para a festa de noivado dela. O vestido que eu fiz para ela foi destaque na coluna social do jornal https://www.google.com search Cube com direito a uma notinha falando que tinha sido feito no exclusivo Ateliê Beatriz. A partir daí, minha filha, as clientes começaram a brotar de tudo que é canto da cidade. Ainda em 1969, eu tive que contratar 2 assistentes, Lourdes, uma senhora que tinha trabalhado décadas numa fábrica de tecidos, e a Bruna, uma jovem aprendiz de 17 anos que tinha um talento incrível para bordado. Em dezembro daquele mesmo ano, aluguei o espaço do lado do ateliê para expandir. As meninas já estavam super adaptadas à vida nova. Matriculei elas numa escola particular ali perto, onde podiam ficar em período integral enquanto eu trabalhava. À noite, a gente sentava às 3 na nossa cozinha improvisada e elas me contavam tudo sobre o dia delas. Foi a Larissa, minha filha mais velha, que um dia me perguntou: mamãe, por que o papai nunca vem visitar a gente? Era uma pergunta que eu sabia que ia chegar. Mas, mesmo assim, doe? Seu pai está morando em outra cidade agora. Moj amorzinho, ele tem um trabalho novo lá. Responde, usando uma meia-verdade. Eu não queria que minhas filhas crescessem com raiva do pai, mesmo ele merecendo. A verdade é que o Ricardo até tentou me procurar, mas não por amor ou saudade das filhas. Foi porque o restaurante tinha falido completamente. Ele perdeu tudo para os credores e agora, pasmem, trabalhava como garçom num restaurante de 5ª categoria no centro da cidade. A Verônica, a tal professora de piano, sumiu no mundo com a pouca grana que ele ainda tinha. M1970. Meu ateliê já era famoso em São Paulo inteira. Comecei a participar do desfile de moda local, mostrando minhas criações para um público cada vez maior. As meninas, agora com 8 e 6 anos, adoravam assistir aos desfiles e ver os vestidos que a mãe delas tinha criado, brilhando nas passarelas improvisadas. Foi nesse ano também que dei o passo mais importante. Comprei um sobradinho na Alameda Santos para ser nossa casa definitiva. Era a primeira propriedade no meu nome, comprada com o dinheiro que eu mesma ganhei. O dia que eu peguei as chaves daquela casa, nossa, foi um dos mais felizes da minha vida. O sucesso não trouxe só dinheiro, trouxe uma confiança que eu nunca tinha tido. Eu não era mais a Beatriz tímida, que aceitava qualquer coisa por medo de ficar sozinha. Eu era uma mulher de negócios, respeitada, admirada, que criava as filhas com dignidade e muito orgulho. E, assim, pecha por pecha, ponto por ponto, eu construí não apenas um ateliê de sucesso, mas uma vida nova, uma vida onde eu era a protagonista e não uma simples coadjuvante, uma vida que ninguém podia tirar de mim, porque foi construída com as minhas próprias mãos. Dizem que o tempo cura todas as feridas, mas algumas cicatrizes ficam para a gente não esquecer o quanto é forte. E, às vezes, o passado volta para nos testar, para ver se a gente ainda tem aquela força que nos salvou. O ano de 1973 foi um marco para mim. Meu ateliê já não era mais uma lojinha na Rua Augusta. Agora
ocupava um prédio inteiro na Oscar Freire, a rua mais chique de São Paulo. O Ateliê Beatriz tinha virado Maison Beatriz, com 3 andares de pura alta costura. No terreno, os vestidos de festa. No primeiro andar, o espaço para as clientes exclusivas. E no segundo, o setor de noivas, que virou nossa especialidade. Eu já não costurava mais sozinha. Claro, tinha uma equipe de 20 costureiras, todas treinadas por mim. Cada peça que saía da Maison Beatriz passava pela minha aprovação final. Meu nome tinha virado sinônimo de qualidade, de elegância. A Larissa, minha filha mais velha, com 11 anos, já mostrava interesse pelo negócio. Depois da escola, ela sentava do meu lado e ficava observando eu desenhar a Camila, comme novo. Preferia a música. Tinha aulas de piano 3 vezes por semana. Que ironia do destino, né? Considerando como tudo começou, a gente morava numa casa espaçosa no Jardim Europa, um dos bairros mais elegantes da cidade, longe, muito longe daquele quartinho nos fundos do ateliê. As meninas tinham seus próprios quartos, tudo decorado do jeitinho delas. Tínhamos uma empregada e uma babá para me ajudar quando eu precisava ficar até tarde na maison. Financeiramente, eu tinha superado qualquer expectativa. A Maison Beatriz era um sucesso, vestindo as mulheres mais influentes de São Paulo. Eu comprei imóveis como investimento, inclusive o prédio da Maison, aos 32 anos. Eu era uma mulher de negócios bem-sucedida, respeitada no meu meio. Quanto ao Ricardo, eu raramente pensava nele. Pelas poucas notícias que chegavam, eu sabia que ele tinha tentado abrir outro restaurante, mas faliu de novo, depois. Pulou de emprego em emprego como garçom, cozinheiro. Nunca parava em lugar nenhum. As meninas perguntavam dele de vez em quando e eu sempre dava um jeitinho. Dizia que ele estava viajando, morando longe. Foi numa terça-feira chuvosa, em maio de 73, que o passado bateu na minha porta. Eu estava no meu escritório, no primeiro andar da Maison, revisando uns desenhos, quando a Lourdes, minha assistente mais antiga, entrou com uma cara preocupada. Dona Beatriz, tem um homem lá embaixo insistindo em falar com a senhora. Diz que é urgente? Ele tem hora marcada, perguntei, sem nem levantar os olhos. Não, senhora, ele diz que seu marido, meu corpo gelou. Meu lápis parou no meio de um traço, deixando uma marca feia no desenho. Respirai fundo. Diga a ele que estou ocupada. Por favor. Lourdes hesitou, mas saiu 5 minutos depois. Ela voltou. Me desculpe, Dona Beatriz, mas ele se recusa a ir embora. Diz que vai ficar no saguão o dia todo. Se precisar, ela está um pouco alterado. Olhei pela janela do meu escritório. A chuva caía sendo. De repente, a menina assustada que eu fui um dia quis fugir pela porta dos fundos, mas a mulher que eu me tornei sabia que certas batalhas precisam ser enfrentadas. Tudo bem. Lourdes, mande-o subir. Nos minutos seguintes, arrumei o cabelo. Passei um batom vermelho e ajeitei a postura na cadeira. Quando a porta abriu de novo, eu estava sentada atrás da minha mesa de mogno. https www.google.com search Q com as mãos cruzadas sobre uma pasta, como uma rainha em seu trono. Ricardo entrou. Parecia um fantasma do passado. Estava mais magro. O cabelo ralo, grisalho dos lados, usava um terno surrado. Coitado, seus olhos, que antes brilhavam, agora estavam opacos, perdidos.
Por um segundo, senti uma pontinha de pena. Mas a festa logo, ele tinha feito as escolhas dele. Beatriz. E ele disse, com a voz russa, você está linda. O que você quer? Ricardo perguntei, direto ao ponto, sem oferecer cadeira, nem água, nem nada. Ele desviou o olhar, todo sem graça. Eu estou passando por dificuldades. Beatriz, perdi meu último emprego faz 3 meses. Não consigo achar nada. Ninguém quer contratar um homem da minha idade, sem referências. Sua idade? Ele tinha só 38 anos. Não era a idade, era a fama de irresponsável, as dívidas que ele deixava, por onde passava. E o que eu tenho a ver com isso? Perguntei friamente. A minha voz firme o assustou. E pensei, bem, você tem esse negócio enorme agora. Todo mundo fala da Mais Um Beatriz. Pensei que talvez você pudesse me ajudar com um empréstimo. Só até eu me erguer. Um empréstimo. Repeti a palavra devagar, como se estivesse provando uma comida estranha. Sim, eu juro que te pago tudo de volta. Assim que eu arrumar um emprego decente. Oh, talvez você pudesse me dar um trabalho aqui. Posso ser útil? Beatriz, posso cuidar da parte financeira, das contas, dos fornecedores. Como você cuidou das contas do nosso restaurante, interrompe a raiva antiga borbulhando de novo, desviando dinheiro para sua conta secreta. Enquanto planejava me abandonar com 2 crianças pequenas, ele ficou branco. Você sabia, eu sabia de tudo. Ricardo, desde o começo, sobre a Verônica, sobre o apartamento no centro, sobre as passagens para o Rio, sobre o dinheiro que você roubava do restaurante. Tudo. Ele desabou numa cadeira, sem ser convidado. O rosto dele era a pura imagem da derrota. Por quê? Porque você nunca disse nada. Porque não me confrontou. Eu dei um sorrisinho, sem alegria nenhuma. Porque você me deu o maior presente que eu poderia receber, a motivação para mudar a minha vida. Se eu tivesse gritado, feito um escândalo, talvez a gente ainda estivesse junto. Infeliz. Você me traindo e eu fingindo que não via. Em vez disso, eu escolhi construir algo melhor para mim e para as nossas filhas. Nossas filhas. Ele repetiu, agarrando-se às palavras como um náufrago. Como elas estão, a Larissa deve estar tão grande agora. E a Camila, ela ainda tem medo de trovão. Elas estão ótimas. São meninas inteligentes, educadas e felizes. E não, a Camila não tem mais medo de trovão. Ela toca piano agora. Sabia? É muito talentosa. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Lá fora, o céu escureceu ainda, mas a chuva caía forte. Raios iluminavam o escritório. Posso ver? Lazier perguntou, quase num sussurro. Essa era a pergunta que eu temia. As meninas tinham o direito de conhecer o pai, por mais traste que ele fosse, mas também tinham direito a uma infância estável, sem a presença de um homem que some e aparece quando bem entende. Elas pensam que você está morando em outra cidade. Trabalhando, respondi. Depois de um tempo, se eu quiser vê-las, vai ter que ter consistência. Nada de aparecer uma vez e sumir por meses. Elas já sofreram abandono suficiente. Eu não as abandonei. Ele protestou. Foi você quem saiu de casa e as levou. E por que eu saí? Ricardo, porque você já estava de malas prontas para fugir com a sua amante, deixando a gente sem nada, só com dívidas. Ele não teve o que responder. Abaixou a cabeça, derrotado de novo, quanto perguntei. Depois de outro silêncio, o quê?
Quanto você precisa para esse empréstimo? Os olhos dele brilharam por um instante. 2.000 cruzeiros seria o suficiente para recomeçar. Alugar um quartinho decente, comprar umas roupas melhores para a entrevista. Abri a gaveta da minha mesa e peguei meu talão de cheques. Prenque o valor. Assinei e destaquei a folha, coloquei sobre a mesa. Entre nós dois, este é o seu acerto final. Ricardo, com este dinheiro, estou comprando sua ausência definitiva. Não volte mais aqui. Não procure as meninas. Não diga a ninguém que foi meu marido ou que é pai das minhas filhas. Ele olhou para o cheque. Depois para mim, choc. Mas isso é muito mais do que eu pedi. O cheque era de 20.000 cruzeiros, 10 vezes o que ele pediu. Considere a diferença como o preço da sua dignidade. Você está vendendo seus direitos como pai, como ex-marido. https www.google.com search Q. Como qualquer coisa que um dia você foi para mim ou para elas, este dinheiro é para você desaparecer das nossas vidas. Para sempre. As mãos dele tremiam quando pegou o cheque. Você não pode fazer isso. Beatriz, eu sou o pai delas. Tenho direitos. Que direitos? Ricardo, os mesmos que você exerceu quando decidiu abandoná-las, ou talvez os direitos que você exerceu quando gastou o dinheiro que deveria alimentar-las com a sua amante. Ele guardou o cheque no bolso do paletó surrado, ainda tremendo. Você se tornou uma mulher dura. Beatriz, não. Ricardo, eu apenas me tornei forte e, sinceramente, agradeço a você por isso. Levantei-me, mostrando que a conversa tinha acabado. Elle se levantou também, parecendo de repente muito mais velho. Quando elas forem mais velhas, ele disse: "Já, no Porto, você vai contar a verdade para elas, que você as abandonou porque preferiu outra mulher e outro restaurante. Talvez", responde, "vai depender do quanto elas precisarem saber para seguirem em frente com as próprias vidas." Ele balançou a cabeça devagar, absorvendo cada palavra. En dessert, virou-se uma última vez. Você vence, Beatriz. Construiu tudo isso do nada. Criou nossas filhas sozinha. Você vence. Esperei o elevador descer para me permitir cair de novo na cadeira. Não chorei. Senti apenas uma sensação estranha de encerramento, como se um capítulo longo e difícil de um livro finalmente tivesse chegado ao fim. Naquela noite, quando cheguei em casa, abracei minhas filhas com mais força que o normal. Olhando para aqueles rostinhos inocentes, cheios de vida, jurei a mim mesma que nunca mais permitiria que o Ricardo ou qualquer outro homem nos fizesse sofrer. A vingança mais doce não estava no dinheiro que eu tinha, nem no sucesso do meu negócio. Estava na independência que eu conquistei, na capacidade de proteger minhas filhas e oferecer a elas um futuro que ninguém poderia roubar. E assim, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, lavando a cidade e trazendo aquele cheirinho de terra molhada, eu fechei o último capítulo da minha história com o Ricardo e me preparei para escrever os próximos, dessa vez totalmente nos meus termos. Certas vitórias na vida são silenciosas, construídas dia após dia, costura por costura, decisão por decisão. E às vezes o destino é um gozador, né? Traz de volta quem nos machucou. Só para que eles possam ver o quanto a gente floresceu sem eles. Os anos 70 seguiram seu rumo. A Maison Beatriz se expandiu para além de São Paulo. M1975. Inaugurei uma filial no Rio de Janeiro, no coração de Ipanema, M77. Outra em Brasília,
para atender as esposas de políticos e diplomatas. Cada nova loja era um tijolinho a mais na minha jornada. Uma jornada que comecei com uma máquina Singer e 2 filhas pequenas. As meninas cresceram e viraram mulheres lindas. A Larissa, aos 15 anos, já mostrava um talento danado para os negócios. Viajava comigo para a Europa para comprar tecidos. Aprende a sobre contratos, fornecedores. Tudo. A Camila, aos 13, era uma pianista de mão cheia. Ganhava concursos e encantava todo mundo com sua sensibilidade. Era um oposto uma da outra. A Larissa, prática e ambiciosa. Como é eu, a Camila, sonhadora e artística. Mas eram unha e carne. Depois daquela visita do Ricardo em 73, nunca mais tive notícias diretas dele. Soube por terceiros que ele usou a grana que eu dei para abrir um barzinho em Santos. O negócio durou menos de 1 ano e faliu. Como tudo o que ele tentava. Depois disso, as notícias foram sumindo. https www.google.com Search Q. Como se ele fosse uma sombra se apagando no passado. Minha vida pessoal continuou focada nas minhas filhas e no trabalho. Pretendentes apareceram, claro, empresários, médicos, até um político importante. Mas algo em mim tinha se fechado para a ideia de dividir a vida com outro homem. Eu aprendi o valor da minha independência do jeito mais duro e não estava disposta a arriscar perdê-la. Foi em 1979 que o destino preparou sua piada mais irônica. A Maison Beatriz já era um império da moda, 5 lojas pelo Brasil. E planos para abrir uma em Paris. Eu tinha acabado de comprar um casarão histórico na Avenida Paulista para ser a nova sede da empresa. Durante a reforma do prédio, eu ia quase todo dia acompanhar a obra. Numa dessas visitas, notei um homem de meia idade entre os trabalhadores carregando material pesado para lá e para cá. Havia algo familiar nele, no jeito de andar, mas não identifiquei de primeira. Foi o engenheiro da obra que, sem querer, revelou tudo. Ricardo, cuidado com essas vigas. Homens são caríssimas, ele gritou. Eu congelei. Quando o homem se virou, mesmo sujo de poeira de obra, mesmo com a barba por fazer e um boné na cabeça, eu o reconheci na hora. Ricardo, meu ex-marido, o homem que quis me abandonar, o homem cuja traição, sem querer, me deu forças para construir tudo aquilo. Ele não me viu naquele dia. Eu estava no andar de cima, olhando o pátio. Pensei em ir embora. Fingi que não vi. Seria mais fácil. Deixar o passado enterrado, mas algo dentro de mim precisava daquele ponto final. Talvez a menina magoada, talvez a mulher orgulhosa. Eu não sei. Chamei o engenheiro no meu escritório improvisado, aquele trabalhador. O Ricardo, quando ele foi contratado? Perguntei. Como quem não quer nada. Umas 2 semanas. Dona Beatriz, a gente precisava de mais gente para terminar no prazo. Por quê? Algum problema com ele? Não. Snenhum. Responde. É que ele me parece familiar. Qual o nome completo dele? Ricardo Silva Menezes, disse o engenheiro, olhando uma prancheta. Quer que eu o chame aqui? Não precisa, falei. Como vos firma? Só quero que o transfira para outra função. Outra função? Senhora, sim. A partir de amanhã, quero que ele seja o responsável pela limpeza deste andar, onde vai ser meu escritório. Sou este andar todos os dias. Pessoalmente, o engenheiro ficou confuso, mas concordou. Como a senhora desejar, Dona Beatriz. No dia seguinte, chegai cedo. Me instalei na sala, que seria meu futuro escritório.
Coloquei as plantas da reforma na mesa, catálogos de tecidos, minhas anotações e esperei. Pouco depois das 8, ouvi uma batida tímida na porta. Entrefalei, sem levantar os olhos. A porta se abriu devagar e eu senti a presença dele. O ar ficou pesado, carregado de memórias. Bom dia, senhora. Vim fazer a limpeza. Era a voz que um dia me prometeu amor eterno. Levantei os olhos devagar. Nossos olhares se cruzaram. O rosto dele foi do reconhecimento ao pânico. Ele parecia ter envelhecido 20 anos. Cabelos brancos, rugas profundas, mãos calejadas. Segurando um esfregão e um balde, Beatriz sussurrou. Sem acreditar. Olá, Ricardo. Respondi. Qual momento é? Que coincidência. Não. Ele ficou parado na porta, uma estátua. O esfregão tremia na mão dele. Você é a dona disto tudo. Sim, a Maison Beatriz está expandindo. Este será nosso novo QG. Ele engoliu em seco, olhando ao redor, para a sala, para os papéis na mesa. Para mim, uma executiva elegante, longe da jovem assustada, que ele conheceu. Eu não sabia. Ele começou. Se eu soubesse que a empresa era sua, eu nunca teria aceitado o emprego. Completei. Por quê? É um trabalho honesto. Não há vergonha nisso. Ele abaixou os olhos, vermelho de vergonha. Pode começar. Pelo chão, indiquei. Depois, as janelas. Quero tudo impecável. Na hora seguinte, Ricardo limpou o chão daquela sala, de joelhos, enquanto eu trabalhava, fazendo ligações, recebendo o engenheiro, era surreal, ou même que Planjou me décerne miséria. Limpando o piso do império que eu construí sem, ele, quando terminou o chão, ele se levantou com dificuldade. Percebi que ele mancava um pouco. Foi um acidente. E ele explicou, percebendo meu olhar. Numa obra, há 3 anos, num casarão direito. Eu só assenti. Ele começou a limpar as janelas, em silêncio. Quando estava quase terminando, e eu falei de novo. Como você acabou aqui? Ricardo, pensei que estava com aquele bar em Santos. Ele parou, com o pano no ar. Falhou, como tudo que eu tentei. Depois, do restaurante, parece que eu não tenho seu toque para negócio. Não é sobre ter toque, Ricardo. É sobre perseverança, sobre levantar todo dia e continuar, mesmo quando parece impossível. Ele se virou para mim com os olhos marejados. E as meninas, como estão? Estão excelentes. A Larissa está terminando o colégio, vai estudar administração em Paris. A Juliana é uma pianista talentosa. Já ganhou até prêmios. Paris A, nossa Larissa. Em Paris, ela murmurou: elas sabem de mim. Recitei. Sabem o essencial, que nos separamos quando elas eram pequenas. Que você seguiu seu caminho e eu construí um novo para nós. Você não contou sobre o que eu ia fazer. Não vi por que fazer. Las odiar o próprio pai. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado dele. Você é uma mulher muito melhor do que eu merecia. Beatriz, isso não tem nada a ver com você. Ricardo, tem a ver com elas, com o que era melhor para as nossas filhas. Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão. Você acha que eu poderia vê-las algum dia? Só uma vez. Sou para conhecer. Não preciso dizer quem eu sou, se você não quiser. Pensei por um longo momento. Parte de mim queria negar, proteger minhas filhas. Mas outra parte sabia que elas já eram grandes, tinham direito de escolher. Vou perguntar a elas, respondi. São quase adultas
podem decidir por si mesmas se querem te conhecer. Uma esperança frágil brilhou nos olhos cansados dele. Obrigado, Beatriz. É mais do que eu mereço. Continue trabalhando aqui, falei. Mudando de assunto, faça um bom trabalho. Se precisar de uma referência quando a obra acabar, eu falo com o engenheiro. Ele ficou surpreso. Você não vai me demitir. Por quê? Porque um dia você quis me abandonar. Olhe para nós agora. Ricardo, olhe onde cada um de nós chegou. Você acha que eu ainda guardo rancor? O que eu sentia não era perdão, era indiferença. Com uma pitada de compaixão, como olhar para uma cicatriz antiga e mal lembrar da dor? Nos meses seguintes, o Ricardo continuou na obra. Todo dia ele limpava meu escritório, sempre educado, sempre de cabeça baixa. Os outros funcionários notavam, mas ninguém ousava perguntar. Conversei com a Larissa e a Camila. A Larissa, sempre prática, não mostrou muito interesse. Ele teve 10 anos para procurar a gente. Mãe, por que agora a Juliana mais sentimental? Ficou curiosa. Será que eu pareço com ele e marcamos um almoço casual? Expliquei que elas não precisavam decidir nada, só conhecer um velho amigo da família. Ricardo chegou todo arrumadinho, nervoso, coitado, com a melhor roupa que ele tinha. O almoço foi educado, mas constrangedor. Ele tentava impressionar, contando histórias exageradas. As meninas foram educadas, mas distantes. A Larissa, principalmente, o analisava com um olhar crítico, igualzinho ao meu. A Juliana sorria, mas ficou encantada quando descobriu que ele também gostava de música. No fem, quando o Ricardo foi ao banheiro, a Larissa segurou minha mão. Obrigada. Mãe, ela sussurrou. Pelo quê, meu amor? Por ter sido forte por nós. 2, por não ter ficado com ele. Aquelas palavras valeram mais que qualquer vingança. O reconhecimento da minha filha, a certeza de que minhas decisões difíceis tinham sido as certas. Aquilo me bastava. A nova sede da Maison Beatriz foi inaugurada em dezembro de 79 na Festá, com champanhe francês, orquestra. Avistei o Ricardo entre os garçons que serviam as bandejas. Nossos olhares se cruzaram. Ele inclinou a cabeça num gesto que era um misto de saudação e pedido de desculpas. Eu respondi com um aceno breve. Nem amigável, nem hostil, apenas um reconhecimento do nosso passado e das vidas radicalmente diferentes que construímos. Naquela noite, vendo minhas filhas conversando, rindo, pensei na jornada incrível que eu percorri. Desde aquela manhã em que saí de casa com 2 malas e uma vontade de ferro de sobreviver, eu não só sobrevivi, eu prosperi. Transformei traição em determinação, abandono em independência, dor em força. A vingança mais doce não foi ver o Ricardo limpando o chão do meu escritório. Embora, confesso, tenha sido uma bela ironia poética. A verdadeira vingança foi a vida plena que eu construí, o império que criei do nada, as filhas maravilhosas que criei sozinha, as centenas de mulheres que empreguei. A verdadeira vingança foi descobrir a força que sempre esteve dentro de mim, esperando a chance de despertar. E agora, aos 84 anos, olhando para trás, posso dizer com certeza, às vezes, o que parece ser o fim de tudo é só o começo de algo extraordinário. Basta ter coragem para dar o primeiro passo para transformar a dor e costurar, ponto por ponto, uma nova história. Porque, no final, a melhor vingança não é fazer o outro sofrer,
é mostrar como você floresceu apesar da dor que te causaram, é usar a traição como um degrau para alcançar alturas que você nunca imaginou, é se transformar numa versão tão grandiosa de si mesma que quando você reencontrar quem te feriu, a única coisa que você vai sentir é gratidão por ter sido forçada a descobrir a sua própria força. Essa é a história que eu conto para vocês hoje, não como um conto de fadas, mas como um testemunho de que somos muito mais fortes do que imaginamos, que podemos, sim, recomeçar do zero, que uma mulher determinada, com uma máquina de costura e um sonho, pode construir um império não só de tecidos e linhas, mas de dignidade, independência e amor próprio. Meus queridos, se vocês gostaram da minha história, por favor, não esqueçam de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Um beijinho e até a próxima!